Olá, minha gente! Mais uma live nessa sexta-feira. Muito frio aqui em Petrópolis, mas vamos que vamos, né? Não podemos parar. E hoje eu vou conversar com um amigo muito querido, que eu fiz uma live com ele lá no perfil dele, acho que foi semana passada. E hoje ele vai vir conversar aqui comigo para a gente continuar o nosso papo, né, de LGBTs na política, né? Que ele também é candidato lá em São Paulo, pré-candidato, na verdade, a vereador lá em São Paulo. E ele já chegou aqui, eu vou chamar ele aqui, o nosso querido Eduardo. Léo, meu querido, saudade de você, viu? Mande notícias, tá sumido, hein? Edu, vou te chamar, viu? Só um minutinho. E vamos chegando. Só aceitar, meu querido. Boa tarde. Edu, tudo bem? Tudo bom, Pedro? Tudo bem, muito frio aí em São Paulo? Ó, hoje saiu um sol, mas à tarde e à noite sempre faz frio. É, aqui também, tá um solzinho. Hum. Tá um solzinho, mas tá frio. É isso que eu tô falando, tá um friozinho, né? Petrópolis tá fazendo 10, 11 graus durante a noite. É, Tá aqui em São complicado. Paulo, principalmente as pessoas em situação de rua estão passando por momentos muito difíceis. Pois é, né, meu querido? E eu queria que você se apresentasse para quem não te conhece, enquanto o pessoal tá chegando aí na nossa live. Para quem não te conhece, te conhecer, as áreas que você atua, quem é você, essa pessoa maravilhosa que eu tive o prazer de conhecer nessa quarentena. Em primeiro lugar, eu quero agradecer muito esse encontro que nós tivemos. Você é uma pessoa muito inteligente, muito ativo naquilo que você faz e determinado. Eu espero que as pessoas ouçam a sua voz, as suas propostas, assim que se efetivar a candidatura. É um orgulho imenso falar com você, ter te conhecido e espero de fato te receber aqui em casa quando você vier a São Paulo. Com certeza. Eu sou Eduardo Campos, eu sou professor, tive uma experiência na área da educação desde o ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, ensino médio, EJA, ensino superior e hoje eu oriento mestrado e doutorado no estricto senso em educação. Né? Eu sou gay, socialmente assumido, ativista LGBTQIA+, aqui em São Paulo, e também levanto a bandeira da diversidade humana, principalmente das pessoas surdas, cegas, cadeirantes, com síndrome de Martin-Bell, Down, enfim, toda a diversidade possível, pessoas com nanismo, e eu trabalho com políticas e práticas de inclusão há 26 anos e sempre trabalhei com a chamada educação inclusiva. Sou candidato, pré-candidato aqui em São Paulo pela Rede Sustentabilidade e dialogando aí com o Pedro, porque a nossa luta ela tem que ser uma luta unificada pelos nossos direitos. Com certeza, né, Eduardo? E esse interesse por se candidatar, se colocar no meio político, surgiu como? Olha, na verdade, quando eu tinha 24 anos, eu não era da Rede Sustentabilidade ainda. Eu era ativista e militante no PT, né? A minha história, a minha formação política foi no PT. Eu fui candidato em Mogi das Cruzes, que é uma cidade da região metropolitana aqui de São Paulo, a vereador, e levantei a bandeira LGBT na época, que na verdade era GLS, né? Sim. Porque Mogi era uma cidade que cometia muitas violências simbólicas e físicas com o grupo GLS da época. Enfrentando esses preconceitos e por ter eu sou filho de mãe solo, tive que trabalhar para pagar meus estudos, em alguns momentos consegui bolsas de estudo. Nasci numa família
de classe média baixa. Então, a necessidade... Fui educado na Igreja Católica, mas tive uma proximidade muito grande com aquilo que a gente chama de teologia da libertação e as comunidades eclesiais de base, né? Então, sempre ao lado das pessoas que têm uma luta, uma militância por um Brasil melhor. Então, o que me motiva hoje a ser pré-candidato e futuramente candidato a vereador, né, nessa eleição, é exatamente poder dar voz à população que é chamada de minorias em instância de poder. Somar voz. É engraçado, né, Edu? Porque eu me reparo muito, eu me vejo muito nesse seu discurso, porque a gente, né, aqui em Petrópolis, principalmente nas cidades pequenas de interior, né, Petrópolis não é tão interior assim, é uma cidade considerada grande, né, de grande representatividade, mas assim, em algumas pautas ainda a gente precisa avançar, né, e essas pautas são as pautas, né, da pessoa com deficiência, da classe artística petropolitana, que a gente tem uma classe artística super talentosa aqui na cidade, mas que não é empoderada, que não é visibilizada, né? E muitos artistas aqui da cidade têm que sair da sociedade para sobreviver da sua arte, por não ser valorizado, por não ter política pública, né, de grande valor aqui na cidade. A gente tem uma luta na sociedade civil através de Fórum Popular, de um monte de organizações que a gente luta para empoderar esses artistas, né? Em relação a LGBT também, é uma pauta que Petrópolis tem um número de violência altíssimo contra a população LGBT e não temos política pública, ou seja, não temos voz, né? Então, eu me decidi a ser pré-candidato por ver a pauta da pessoa com deficiência e a pauta LGBT e a pauta dos artistas, que é a minha área, né? Eu atuo nessas três áreas, né? E na área da assistência social também, eu sou um estudante de serviço social. É, eu vejo essas três áreas muito invisibilizadas e trabalhando de forma isolada, né? E a gente tem que acreditar no trabalho em rede, né? O trabalho em rede, ele é fundamental para fortalecer e fazer esse novo modelo de política pública, né? Eu acho que as pessoas precisam ter consciência, né, de que se elas continuarem apoiando empresários, pessoas que pertencem a uma certa elite, quando eu falo elite, eu não falo de uma questão econômica, eu falo de um modo de pensar política, de pensar a vida cotidiana, de pensar o que é a relação empregado-empregador. Se as pessoas não se conscientizarem de que esse é o momento para a gente ter uma renovação de pensamento, de proposta política, de método de ação, de tecnologia de mudança, vai ficar muito difícil, né, que a gente consiga, de fato, ter uma sociedade mais humanizada, mais justa e mais igualitária. É importante que as pessoas pensem, né? Em São Paulo, por exemplo, é uma cidade que recebe pessoas de todo o Brasil. Mas recebem pessoas de todo o Brasil não muitas vezes porque essas pessoas querem estar em São Paulo. É porque as cidades onde elas nasceram, onde elas cresceram, elas não viam oportunidade de trabalho e muitas vezes até de conseguir um alimento. Eu conheço muitas realidades de alguns estados do norte, do nordeste, né, do norte de Minas Sim. Gerais. Então essas pessoas chegam muitas vezes em busca do mínimo para sobreviver. E muitas vezes elas moram em favelas, embaixo de viaduto ou de terrenos que são invadidos. Existe uma crítica muito grande aqui em São Paulo em relação a essas pessoas. Desumanizam essas pessoas. Mas acho importante deixar claro, a semana passada houve uma reintegração de posse de um terreno, desinstalaram numa madrugada de frio centenas de famílias que habitavam aquele espaço. Então veja, é uma administração pública desumana que não se importa, né, com a vida. Porque É você muito pode triste.
tantas outras possibilidades. Você pode negociar, você pode propor um projeto de habitação para que essas pessoas tenham acesso, tenham dignidade humana, mas não, é desumano, né? E, É, e né? de onde vem essa proposta política, né? É dessas pessoas que são empresárias, que não têm não passaram pela vivência que a gente passou. E você é professor de educação inclusiva, não é isso? É, quando eu trabalhei no Estado, e eu sempre me dediquei à questão da inclusão na educação. Eu considero, na verdade, Pedro, sabe, esse contexto da educação inclusiva ou de inclusão social, algo que já é ultrapassado, né? A gente via, porque quando a gente diz que vai incluir, existe alguém que se sente superior ao outro. Quem é esse Uhum. alguém que se dá o direito de incluir o outro, se a sociedade é de todos nós? Então eu penso que a gente tem que começar a pensar numa educação acolhedora, que acolha todo mundo. Entretanto, é necessário a gente usar ainda, né, pessoas com deficiências e as subcategorias que são elencadas pelo MEC e pelas leis brasileiras, porque isso dá visibilidade de luta e uma série de coisas. Mas é importante que as Sim. pessoas tenham consciência. Isso dá visibilidade, mas já são termos ultrapassados para uma sociedade que se diz evoluída, né? Nós somos seres humanos e temos necessidades humanas. Sim, mas o que eu quero é o ponto que eu quero chegar, é aonde você começou a se interessar pela educação inclusiva, né? Você Ó, tem alguém na família ou você simplesmente percebeu essa lacuna no sistema educacional, né? Porque a gente tem uma lacuna muito grande no sistema educacional no Brasil inteiro, quando se fala de educação inclusiva, né? Até para preparar os profissionais e até para preparar as famílias e as pessoas com deficiência. eu tive muitos problemas na escola, né? Embora hoje eu tenha é, é, sido agraciado com o título de professor honoris causa por uma universidade internacional, por conta da minha dedicação à educação inclusiva. Eu tenho pós-doc em educação e saúde, doutorado, mestrado, sempre, né, buscando isso por meio de bolsa de estudo e trabalhando para pagar os estudos, porque ainda não havia sistema de cota. Mas é importante a gente pensar o seguinte: eu fui reprovado na escola 5 anos. Quando eu era criança, eu tive muito problema na escola. E depois o neurologista descobriu que eu tinha algo chamado oxigenação curta e acelerada. Então, quando o oxigênio chegava no cérebro mais lento, em menor quantidade, eu ficava sonolento, cansado, não conseguia fazer as coisas. Quando o oxigênio chegava, né, muito rápido no cérebro, eu ficava extremamente acelerado. Eu tomei Tegretol e psicoglúteo durante muitos anos da minha vida. Até que eu fui entender o que eu era, e com 17 anos eu achava que eu era burro. Porque eu não conseguia avançar na escola, né? Então, isso foi muito doloroso. Quando eu me tornei adulto e fui tentar entender como é que o meu organismo funcionava, porque isso podia ser considerado, na época não tinha essa nomenclatura, deficiência intelectual, né? Podia ser considerado. Mas eu também me coloquei numa posição de refletir até que ponto a gente tem que aceitar essas imposições, né? No sentido de o outro dizer o que eu sou. Então, na graduação, quando eu finalizei e fui trabalhar como professor na escola pública, eu ouvi o mesmo discurso sobre as crianças surdas, cegas, cadeirantes, Down. Ah, não aprende, é um problema, não consegue. E aquilo me machucava muito porque ia de encontro à minha história. Embora a minha realidade, né, corporal fosse diferente da delas, a história era muito próxima. E a partir daí eu falei, não, eu quero entender o que é educação inclusiva, eu quero entender, né? E eu parti de um princípio que eu trago comigo até hoje. Todo ser humano aprende, cada qual em seu tempo e em seu tempo segundo a sua singularidade. Sim, né? É muito importante você falar isso, né? Eu tô vendo a colocação do Leozinho aqui, ele falando, né, que o que acontece em São Paulo é a falta de planejamento, né?
não se tem um planejamento. Eu acho que não só em São Paulo, aqui em Petrópolis, no Rio de Janeiro, né? Hoje no Rio de Janeiro a gente acordou com uma surpresa, né? Enfim, espero que o Brasil abra os olhos para a política nacional também, né? Mas para a gente abrir os olhos para a política nacional, a gente tem que começar cuidando do nosso município, né? Dos nossos municípios, das nossas cidades. E aí assim a gente vai cuidando do nosso país, né? E como eu estava falando, eu acho que a falta de planejamento é de uma forma geral, né? Porque, como você falou lá no início da live, é muito focado nos grandes empresários, né? E não se aproxima a política do povo propriamente, né? O povo não se reconhece na política. É um grande problema, né? A gente tem que desburocratizar esse acesso à política, né? E botar a política de novo com a cara do povo, né? Você sabe, Pedro, que esse momento do Covid-19, em que as pessoas ficaram em isolamento social em algumas cidades, eu pensei muito nessas questões, sabe? O Brasil, ele tem um planejamento, mas é um planejamento muito desumano, que é um planejamento, como a cidade de São Paulo, ela é planejada para as pessoas ricas, não é planejada nem para a classe média alta, que se sente elite em São Paulo, mas não é. Ela é planejada para as pessoas ricas, né? Então, quando você pega os bairros mais abastados, por exemplo, eles têm fácil acesso a muitas localizações privilegiadas de São Paulo. As pessoas não se dão conta disso. Quando você chega na periferia, em que você tem as pessoas mais pobres, a dificuldade para elas chegarem no centro da cidade para trabalhar demanda tempo, esgotamento emocional, físico, sabe, cansaço mental e o empobrecimento até pelo uso da condução. Então é uma cidade, é a cidade mais rica, né, da América Latina, mas que, na verdade, empobrece as pessoas. O mercado imobiliário em São Paulo é caríssimo, o metro quadrado de São Paulo é caro. E as pessoas precisam sobreviver, então muitas se submetem ao trabalho, muitas vezes para se manter, né, em nível de alimentação e Sim. vestuário. É desumano isso. Sim, e você falou, né, numa situação que agora a gente pensando na população em situação de rua, né? Eu, Uhum. aqui, aqui em Petrópolis a gente tem uns equipamentos que atendem essa população, mas não tem uma política de continuidade governamental, né? Eu queria saber como é aí em São Paulo, como é que você vê essa questão e como é que você pretende mudar essa realidade, né? Assim, como você enxerga a esperança em mudar essa realidade? Olha, em primeiro momento, quando a gente fala em população em situação de rua, a gente precisa pensar em duas coisas muito significativas, né? A população que já está na rua ela é extremamente vulnerável a tudo. A violência, a morte em função do frio, da fome, da contaminação por doenças. Mas também uma cidade que se preocupa com a vida humana vai pensar numa estrutura que não leve mais pessoas para se tornarem população em situação de rua. Né? Então é preciso também, né, você pensar, é necessário que se tenha um planejamento habitacional, né, que acolha as pessoas de baixa renda, principalmente, né, eu preciso falar isso, porque como representante da comunidade LGBTQIA+, eu acho significativo falar isso. É preciso também um programa de baixa renda municipal que atenda principalmente as mulheres trans que trabalham como profissionais do sexo. Por quê? Claro. Porque se você oferece um programa de renda mínima para essas pessoas, essa questão, né, de se trabalhar com o sexo, o seu corpo ser o produto de venda, se for um desejo de si mesmo, sem problema. A questão é quando isso esbarra no explorador e a pessoa não se vê como sair dessa situação. Então, se você tem um programa de renda mínima que atenda essas pessoas e atenda também a população de rua, você já tem um princípio aí de humanização e de acolhimento para que essa pessoa possa ser reintegrada à sociedade.
Uma outra questão são as casas transitórias, ou as casas para que eles possam dormir. As casas de Aqui, então, passagem, né? as casas de passagem, elas não, elas separam as famílias. Então, são casas masculinas e femininas. E se uma pessoa está em situação de rua, né, é, é um desrespeito, porque você descaracteriza aquilo que tanto se prega no Brasil, que é a família, né? Por quê? Você está morando com a sua família na rua. Você não quer deixar sua esposa numa casa e sua filha numa casa e com outra, e com a outra parte da família para outra casa. Você tem um animal de estimação, você tem direito a isso. Você tem que deixar seu animal de estimação para fora, né? Então é importante pensar também, né, nessa casa de acolhimento, mas uma casa que receba a família, que tenha uma estrutura para a família, que converse com a família, que saiba quais são as necessidades dela, para que a gente tenha reintegração, senão isso não acontece. Sim. Eu acho que a gente tem que, né, estudar o problema na raiz e como potencializar esse indivíduo, né? De novo, no mercado de trabalho, oferecendo oportunidades, né, de políticas públicas para que ele consiga minimamente sobreviver, né, numa grande cidade ou numa média, pequena cidade. Porque eu acho também você coloca a pessoa em situação de rua, por exemplo, numa casa de passagem, e falar que está fazendo política pública só porque ela está numa casa de passagem e está segura e está acolhida. Não, você não está fazendo, porque você faz política pública quando você empodera aquela pessoa e consegue dar asas àquela pessoa para que ela mesma trilhe o próprio caminho, né? Uhum. Você usa um termo muito interessante, né? É casa de passagem mesmo. Mas eu penso que é preciso, inclusive, que isso seja alterado no plano municipal, né? Para casa de acolhimento, porque acolher é você ouvir, é você celebrar junto, é você dialogar, é você entender as necessidades do outro, né? E aqui existe um plano muito sarcástico, assim, né? Que é sempre entender a caridade como quem tem mais doa para quem tem menos. Caridade não é isso. Caridade é estar junto de igual para igual. Né? Caridade é entender as necessidades humanas do outro que está à sua frente. Caridade é, a partir do entendimento dessas necessidades, você oferecer estrutura para que nós tenhamos equidade. Sim, eu acho que é importante você estar falando isso. Eu me lembro muito de uma coisa que eu falo sempre, né, em todas as questões que a gente está discutindo aqui, de educação inclusiva, de população LGBT, população em situação de rua. Eu acho que em todas essas é importante a gente alencar a escuta ativa, né? Os projetos de governo, seja ele qual for, de qual esfera for, eles não têm uma escuta ativa de você empoderar o indivíduo, de você fazer aquele indivíduo caminhar com as próprias pernas, né? Eu vejo muito aqui em Petrópolis, por exemplo, a gente tem um grande problema, que a gente não tem uma casa de passagem, uma casa de acolhimento ainda. A gente tem um abrigão, mas que não é considerado uma casa de passagem, né? Considerado um abrigão mesmo que não acho que ele não abriga famílias, inclusive, né? Ele abriga pessoas individualizadas. E é um grande problema que a gente tem, né? Porque existem famílias, existem pessoas com seus animais de estimação. Por exemplo, aqui em Petrópolis, teve uma história de um morador de rua que teve o seu animal de estimação tirado, arrancado, e foi complicado na época. A gente lutou lá através dos movimentos aqui na cidade. Enfim, eu acho que a gente precisa de um projeto de escuta ativa, né? A gente fala muito isso no serviço social, que a escuta ativa não é só você ouvir e acatar aquela decisão, é você ouvir, se colocar no lugar do outro e empoderar, criar ferramentas para que aquele indivíduo se empodere. Né? Porque muitas vezes você, por exemplo, para
para a população trans. Muitas vezes você oferece um curso de cabeleireiro, um curso de recepcionista, e às vezes não é o sonho daquela pessoa, não é a vontade. Às vezes ela tem vontade de fazer direito, vontade de ser atriz ou ator, entendeu? Eu acho que a gente precisa mesmo não trabalhar política pública de forma isolada, né? Trabalhar todas as pastas que seja de forma integrada, né? Como um trabalho de rede e, e empoderar aquele cidadão, né? Eu acho que a gente não pode pensar na política pública mais de forma isolada, é uma forma muito errônea, né, Edu? Eu acho que o que as pessoas se esquecem é que essa pessoa que está em situação de rua, né, em vulnerabilidade, as transexuais que vivem na rua, elas são seres humanos e como seres humanos elas precisam ter uma autonomia de escolha. E as políticas públicas é dessa forma que você falou, é dada. O que eu tenho é isso. Você quer fazer planificação e pronto. Né? Você quer fazer curso de cabeleireira? É isso. É isso. E o mais correto, sensível, né, seria você, de fato, acolher essa pessoa e oferecer bolsa de estudo para que ela possa escolher o que ela quer fazer. Mas aqui em São Paulo tem algo muito crítico, porque o Conselho Municipal de Educação é formado exatamente por pessoas, né, que compõem a estrutura... Edu, peraí que tá travando, tá travando aqui Tá. para mim. É só para mim, gente. Vê se você consegue dar uma melhorada aí na sua internet aí. Para mim tá tudo ok. Tô te vendo bem, te ouvindo bem. Aqui para mim deu uma travadinha. Mas vai, continua, voltou, eu acho. Voltou? Por exemplo, Voltou. eu sou a favor que essas pessoas elas tenham bolsas de estudo para poder escolher o que elas querem fazer. Tem que ser uma realização não só para o ganho do dinheiro, mas uma realização pessoal. Né? E aqui em São Paulo tem uma questão muito crítica, porque o Conselho Municipal de Educação é formado por pessoas indicadas, né, a partir dos interesses das universidades. Então, o que ela vai reivindicar a favor em nível de educação para a população de fato? É sempre atendendo os interesses dos grandes empresários que trabalham com educação. E são universidades particulares, né? Universidades particulares. E aí Ou você seja, vê aprovação de curso. as universidades públicas não têm voz, né? Praticamente isso que eles dizem, né? A própria Unifesp teve um pequeno problema de não poder se fortalecer no estado de São Paulo em detrimento do nome que a USP tem aqui no estado. Aí é um problema em nível de estado federal, uma série de questões por trás disso, né? Mas o não fortalecimento, muitas vezes, da Universidade Federal em São Paulo se dá em função disso, né? Principalmente na cidade de São Paulo. E Edu, eu queria te perguntar uma coisa, né? E saber, na verdade, o que você pensa sobre isso. Quando a gente fala, né, de educação inclusiva, eu sei que você não gosta de usar esse termo, nem eu, porque a gente não deveria precisar usar esse termo, mas a gente precisa, infelizmente. Muitas vezes tá se focando só no período educacional e não empoderando aquela família, fazendo entender aquela pessoa com deficiência e descobrindo junto no processo educacional qual é a sua potencialidade, qual é o seu dom, o seu valor, aonde ela pode, né, florescer de fato. Eu costumo falar que eu tive uma educação regular, né, mas eu tive dois colégios que me empoderaram muito como cidadão e como pessoa. E eu acho que a gente tem um grande papel pela frente, né, na política pública. Quando a gente fala de educação inclusiva, é fazer pensar fora da caixinha, né? E integrar também as outras artes, as outras áreas. Por exemplo, o teatro, que é minha profissão hoje, eu sou um ator,
de formação aqui na minha cidade, me formei numa escola técnica aqui na minha cidade. Ele foi um grande processo de sociabilização na minha carreira, na minha vida escolar, né? Então, eu queria que você falasse um pouco dessa importância da gente explorar outras áreas e não ficar fechado na casinha do sistema educacional que oferecem para a gente. Aqui em São Paulo, a educação inclusiva ainda é entendida, até pela Secretaria de Educação, como algo assistencialista. Então, não há compreensão ou há uma preguiça moral da Secretaria de Educação de entender que as pessoas são dotadas de potencialidades. E essa potencialidade permite que a pessoa desenvolva qualquer habilidade. Em contrapartida, olha que interessante, né? A ACD, que é um local de reabilitação, e é uma palavra também que eu procuro sempre analisar bastante, ela trata, né, o cadeirante, o surdo, o cego, a pessoa amputada, trata essa pessoa a partir da sua potencialidade. Então, às vezes, tem família que acompanha o trabalho da ACD, e a ACD deveria ser um exemplo para a Prefeitura de São Paulo, que fica, assim, aflito com o trabalho da ACD, porque ela pega um cadeirante, ela diz para o cadeirante, o que você tem de vontade de fazer, por exemplo? Se a pessoa quiser ser jogadora de basquete, ela vai ser. Se a pessoa quiser ser uma nadadora, ela vai ser. Porque ela vai procurar explorar o desejo e a potencialidade daquela pessoa. Entende? O que não acontece, né, na Secretaria de Educação, que subordina muitas vezes a pedagogia ao discurso médico, que é um discurso muitas vezes limitante, porque parece que todas as necessidades médicas de uma pessoa cadeirante, surda, cega, Down, provém da condição dessa pessoa. Todos nós precisamos de médicos em algum momento, né? Então começar a singularizar também essa pessoa, entender que cada ser humano é um ser humano, cada ser humano tem as suas necessidades humanas, suas necessidades reparatórias, e a partir daí, a educação enxergar esse ser humano na sala de aula não como mais um que está ali para se socializar, mas como alguém que está ali para se desenvolver completamente, plenamente. E socializar é uma palavra que eu acho que precisa ser muito entendida. Socializar não é fazer coleguinha. Socializar é você compartilhar o conhecimento historicamente construído pela sociedade, né? Se a escola não cumpre esse papel, tem alguma coisa errada na instância superior. Porque o discurso, ele é um discurso muito aprisionante, tanto para os professores, como para os diretores, muitas vezes, porque ele vem de cima. Então é o discurso do assistencialismo, é o discurso, sabe, da ajuda, é o discurso do problema. Isso eu não estou dizendo que as pessoas com deficiências estão se fazendo de coitada, que não pode oferecer cota nem bolsa, não é isso. A cota é uma reparação histórica, necessária e precisa. Infelizmente, a gente ainda precisa desse artifício para ter algum equilíbrio na igualdade, né? Eu espero que a gente chegue no momento no nosso país que a gente não precise utilizar desse artifício, mas a gente ainda precisa para muitas coisas. Na sociedade a gente ainda precisa usar de artifícios e a cota é uma delas, né? Para você utilizar a inclusão, né? Em todos os níveis, né? Agora, Edu, eu queria te perguntar também, quando a gente fala, né, de saúde, né, e a gente fala de saúde sexual, aí eu vou entrar na pauta da questão LGBT, né, que ia mais, e a questão da pessoa com deficiência, porque a gente, né, pessoa com deficiência, independente da orientação sexual que a gente tenha, né, eu por um acaso também sou homossexual assumido, né, militante na causa LGBTQIA+, e eu vejo muita invisibilidade da gente, né, com deficiência dentro do sistema de saúde, dentro das campanhas de prevenção, né? A gente, pessoa com deficiência, só é lembrado quando tem uma vacina para tomar, por exemplo, agora na pandemia, a gente é lembrado como um grupo de risco, né? E eu acho que não deveria ser assim, não deve ser assim, né? A gente tem que
buscar por espaços, né? E eu acho assim, como é que você vê essa questão aí em São Paulo, né? Já que é uma cidade grande, você vê uma maior abertura. Como é que você vê esse espaço quando você fala em relação à saúde sexual da pessoa com deficiência, que muitos não falam, muitas vezes, muitos não se colocam dessa forma, né? Por serem reprimidos, né? Porque a gente, pessoa com deficiência, a gente, historicamente, a gente foi reprimido durante muito tempo. Mas tem vários exemplos aí de pessoas que militam, em relação à sexualidade da pessoa com deficiência. Tem a Leandrinha Duarte, eu não sei se você conhece, que é uma Uhum. trans cadeirante maravilhosa. Tem a própria Ivone, que é nossa amiga em comum, que também é maravilhosa. Levou uma ala de cadeirante amparada LGBT em São Paulo. Eu queria que você falasse sobre isso, como é que está essa pauta aí em São Paulo para você, e já que você é um militante LGBT Então, também. olha, mesmo quando se trata da heterossexualidade das pessoas com deficiências, né, é bastante interessante pensar nisso também. Quando se trata de sexualidade, até do ato sexual, existe uma invisibilidade das pessoas com deficiência, porque as pessoas não reconhecem a diversidade, muitas vezes, nesse grupo social. Por exemplo, outro dia eu estava conversando com uma amiga, com a Simone Santana, falando sobre a sexualidade da pessoa Down, né? As pessoas não param para pensar que um ser humano Down, ele pode ser homossexual, ele pode ser bissexual, ele pode ser heterossexual, ele pode ser transexual. É como se ele não tivesse desejo, como se ele não tivesse orientação, como se ele não tivesse construção de identidade, né? O mesmo acontece com pessoas cadeirantes. As pessoas sempre perguntam, mas como? Como? Como faz? Como pode? Como é possível? Gente, a sexualidade é algo tão íntima, né? É algo que está no nosso desejo. Freud vai chamar isso desejo mais profundo que existe. É aquilo que nos impulsiona, nos motiva, aquilo que nos dá prazer, que revitaliza a vida. A relação com a outra pessoa é primordial para que a gente tenha saúde mental, para que a gente tenha saúde emocional. E uma sociedade que educa o pensamento para acreditar que esse outro não tem uma sexualidade ativa, está provocando uma invisibilidade a partir do discurso e das narrativas que ela constrói. Então é muito importante as pessoas saberem, olha, gente, pessoas cadeirantes, surdas, cegas, Down, com síndrome de Martin-Bell, pessoas disléxicas, pessoas com autismo, o ser humano gosta de fazer sexo. O ser humano gosta de amar outra pessoa, de se apaixonar. O ser humano tem desejo e vontade. O ser humano tem sua orientação. Sim, e é importante falar que a gente não está fazendo campanha promiscuidade. Eita, quase não saiu a palavra, porque muitas vezes a gente, as pessoas confundem também, tipo, a pessoa com deficiência vai cair na promiscuidade e vai se perder, enfim, não vai. Não, a gente está falando independente. Eu gostei muito de uma fala que eu vi aqui, né, do Léo Moreira, meu amigo, quando ele fez uma fala aqui, mas eu vou falar o final. Quando você tira a forma, né, e você enxerga a pessoa, independente da forma que ela seja, né, você enxerga um indivíduo, né, independente da limitação que ela tenha, independente do que ela precisa, porque necessidade especial todo mundo tem, né? Hum, Todo mundo tem de uma certa forma. É o que ele colocou aqui, quando você tira a forma, todo mundo se torna especial de alguma forma, né? uhum, Então é você tirar essa forma, e naturalizar esse debate, né? Porque eu acho uhum, que a gente não está fazendo campanha aqui para as pessoas fazerem A ou B, mas a gente está falando de um debate da naturalização dos diálogos, né? Que eu acho uhum. que a gente precisa falar sobre isso.
Uhum. Né? A própria Ivone, numa entrevista que ela deu junto comigo, ela fala que a primeira consulta ao ginecologista que ela teve foi com 40 anos de idade. E hoje ela está com 50 anos de idade. Então você vê o perigo que é isso, né? Você vê o perigo que é a pessoa com deficiência, ela não se enxergar como um ser que precisa ser cuidado. Mas esse processo educacional, né, do não cuidado por exemplo, de uma medicina íntima, de um aconselhamento, de prevenção a DST, ou então do cuidado de si mesmo, né? Isso é algo que foi enraizado muitas vezes na própria cultura familiar, né? De achar que a pessoa não vai ter uma vida sexual, a pessoa não vai ter uma identidade sexual, que a pessoa não vai ter um comportamento. E é importante a gente pensar também, né? Assim como há pessoas que não são declaradas como pessoas com deficiência, que são promíscuas e não são promíscuas, e tem gay efeminado, gay masculinizado, pessoas que são queers, enfim, também, né? As pessoas com deficiência, se elas quiserem ser promíscuas, elas têm direito de ser, ué. Se ela quiser ir pra balada todo dia, ficar com 5, 6, 7, ela tem esse direito, né? É o direito dela sobre a personalidade e a vida. E aí vai de todo o processo, a religião que ela tem, o conceito moral que ela traz para a vida, as escolhas que ela faz para si, os riscos que ela corre ou não. E quando eu falo risco, eu não falo só de DST, eu falo de risco, sabe? Riscos emocionais, de sofrimento, que mexe muito com a nossa saúde, né, mental e emocional. São escolhas. A grande questão é quando a sociedade, na sua estrutura, não permite escolhas porque tira a autonomia própria e constitutiva do ser humano. Ou julga, né, as próprias Ou julga. escolhas, né? Porque a sociedade tem esse critério de julgamento ainda muito enraizado na sociedade, principalmente quando a pessoa tem alguma deficiência ou tem alguma limitação aparente. Né? Agora, eu quero mudando um pouco de assunto, né, mas continuando no mesmo é, barco, assim, digamos assim, em relação, né, às políticas públicas para a população LGBTQIA+, a gente sabe que a gente é o país que mais mata transexuais, né, e homossexuais, é o Brasil. E também, né, olha a controvérsia, e é o país que mais consome pornografia, né, de transexuais, de travestis, de homossexuais também. Então, como é que você vê, através dos conselhos, né, aí em São Paulo, a política pública em relação à população LGBT, né? A gente aqui, eu vou te dar um panorama aqui do que a gente tem aqui em Petrópolis, que não é nada, praticamente, né? A gente tem alguns movimentos sociais que a gente estava lutando, né? No ano passado, aí veio essa pandemia, para se instalar o Conselho da Diversidade aqui na cidade, que até hoje não foi instalado pelo atual governo, que aí está. E a gente sabe da necessidade que a cidade tem, que, como eu disse, temos um número alto de violência, né, e um número alto de invisibilidade dessa população, né, aqui na cidade, como é em São Paulo, que eu sei que é uma cidade mais organizada perante a isso, né? Vocês têm o Conselho da Diversidade, como é que está esse processo aí, do conta um pouquinho? Então, existe conselho, mas a gente precisa pensar, não é? Quem, quem é beneficiado muitas vezes por ele e como são as discussões. Bom, São Paulo tem a maior parada gay do mundo ainda, né? Só que São Paulo já é uma cidade diversa. O homossexual que vive no centro, próximo dos points gays, né? E o homossexual que vive na periferia da periferia, porque é muito importante a gente pensar assim, olha, eu moro na Zona Leste,
eu trabalhei durante 6 anos na Zona Sul de São Paulo. Vocês que não são de São Paulo e estão acompanhando essa live, pode achar até absurdo, mas olha só, eu levava 2 horas para me deslocar da minha casa de carro até o meu local de trabalho, na mesma cidade. Eram 26 quilômetros de onde eu moro e ainda era São Paulo. E se eu quisesse ir mais além, entende? Eu poderia, para chegar no limite de São Paulo com a próxima cidade, eu levaria mais aí, mais ou menos, mais 1 hora e meia. Então, assim, e as realidades não são as mesmas. Então, existe, por exemplo, né, uma ideia do grupo LGBTQIA+, aqui em São Paulo, também muito elitista. Entende? Não há uma política pública que acolha, que pense nos LGBTQIA+, da periferia. E quando eu falo periferia da periferia. Esses são os mais violentados fisicamente, sexualmente é fisicamente, mas é importante falar. Uma coisa é você bater em alguém, outra coisa é você violentar essa pessoa sexualmente, né? Que também é acompanhado dessa outra violência física. E são violentados constantemente, simbolicamente, né? São chamados de bichinhas poque-poque, bichinha pão com ovo, entre tantas outras coisas. Então, o insulto, essa autorização de violência, muitas vezes começa pelo próprio grupo LGBTQIA+, que muitas vezes não se dá conta, por meio do seu vocabulário, marca o corpo dessas pessoas e não acolhe. Então, não é uma luta coesa. Não existe uma política da própria população coesa, que acredita que é preciso se entender como grupo minoritário na instância de poder, e a partir daí conquistar o seu espaço, não só na política, mas nessas políticas que são feitas, né, de forma partidária, por meio dos conselhos, etc, etc, etc. E pensar em toda a diversidade existente. Pode falar. Eu sempre falo, né, do empoderamento dos conselhos municipais. Né? A gente tem que entender que os conselhos municipais não é do governo A ou do governo B. O Conselho Municipal é uma conquista da sociedade civil, é da população, né? É para ser a voz da população. Mas aí a gente tem que pensar, né, quem participa do conselho. Porque se quem participa do conselho tem uma visão restrita do que é o coletivo, esse conselho não alcança a população de fato, com seus reais problemas. Ou melhor, a gente tem que fazer os conselhos chegarem, né, entrarem nessas comunidades, entrarem nos locais periféricos, né, fazer um conselho itinerante, né, que é a ideia, fazer as pessoas terem acesso, porque a gente sabe da dificuldade. A maioria dessas reuniões é em locais que é afastado, né, de onde essas pessoas moram, e não tem condições, não tem dinheiro para passagem, para ir até o local e discutir a política pública desse local. Então, o melhor é você ir até o local e conhecer aquela realidade de fato ali ao vivo, né? Uhum. Pedro, aqui em São Paulo, por exemplo, e eu não estou falando de favela, eu estou falando de bairro. Tem bairro que a projeção da rua não permite que um caminhão passe por ela, né? Então são bairros formados por várias vielas, só para entender, né? Então é preciso compreender a estrutura da cidade também, todas as suas variações possíveis para se fazer um planejamento de acesso até o outro. Por exemplo, a gente está falando da população LGBTQIA+, independente dela ser, né, formada por pessoas com deficiências ou não, mas as pessoas com deficiências que pertencem ao grupo LGBTQIA+, ou não, a grande dificuldade dela, por exemplo, quando ela nasce num bairro de periferia, é chegar até o centro ou ter acesso a uma instituição de ensino superior, porque a própria estrutura da cidade não permite, principalmente um cadeirante. Quer dizer, nem todos os bairros são atendidos ainda por ônibus adaptado. E quando essas pessoas são atendidas por ônibus adaptado, esses ônibus têm horários específicos. Então, olha só, se eu chego na universidade em 1 hora, 2 horas, essa pessoa tem que se adequar ao ônibus que é oferecido. Muitas vezes ela fica 2, 3 horas a mais. Era comum, quando eu trabalhava na Universidade da Zona Sul, os alunos cadeirantes saírem, passarem a catraca da universidade, enquanto os demais alunos não cadeirantes estavam indo embora para casa, eles estavam esperando, né, o ônibus adaptado chegar para poder pegá-los. Então isso demanda tempo, isso demanda
uma maior dedicação, isso demanda cansaço físico, mental. Você se sente no seu interior insultado, desrespeitado. Isso não é levado em consideração. Então, é uma administração pública excludente, elitista, que não respeita a condição humana em sua diversidade. Entende? E são coisas que não são discutidas. O Heitor Werneck, que é alguém com quem eu dialoguei, ele tem um trabalho social muito importante aqui na cidade. Principalmente, ele dá assistência a pessoas em situação de rua que são trans. E é o que ele falou, né, não se tem uma política pública de pensar, por exemplo, em levar um preservativo para essas mulheres que trabalham na rua, que estão na rua à noite, um agasalho, um alimento, um gel. Isso é necessário para uma relação, para sua segurança física. Não tem. Sim, claro, com certeza, né? Eu tô lendo aqui os comentários, né? O pessoal falando que a solução, de repente, seria os conselhos online, né? Mas aí a gente tem um grande problema, né? As comunidades também não têm acesso à internet, né? Muitas comunidades, às vezes, periféricas não têm acesso à internet, né? De forma adequada, de forma que deveria ser, né? E eu estou vendo aqui uma frase do Paulo Freire que o Léo comentou, né? Quando não. Peraí que subiu aqui. Opa. É. Quando a Quando a educação não é educação. libertadora, Pode falar. pode ler. Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. É como diz Léo, Paulo Freire, né? Eu acho é, que a gente tem grandes desafios aí, né, Edu, de você colocar a educação de forma libertadora. Ele até deu uma sugestão acima que, né, os conselhos deveriam fazer inscrições, né? Ir nas comunidades fazendo inscrição das comunidades. Aí existe um trabalho também que é de boa vontade do serviço público, né? É querer fazer esse serviço, é querer ter esse alcance também, né? Que eu acho que também tem que ter o outro lado de você querer fazer, né? Porque a comunidade ela quer participar, mas ela precisa enxergar também que o outro lado quer que elas participem. eu acho que você trouxe algo muito significativo e é isso que eu estou dizendo, sabe? O grupo LGBTQIA+, talvez não tenha se dado conta, né? Mas é preciso que se tenha uma maior união, de fato, de enfrentamento de política pública e um acolhimento mais abrangente de todas as pessoas que compõem esse grupo, fazendo uma avaliação da sua real necessidade, né? Eu tive um aluno, homem cis, mas que pintava a unha, homossexual, gostava de usar batom, e muitas pessoas questionavam o lugar dele, por exemplo, no curso de pedagogia, como se ele não pudesse ser um pedagogo, porque o modo como ele performava socialmente era esse. Porque não pode? Ah, mas ele vai trabalhar com crianças, e qual o problema? Se a gente não mudar nosso pensamento, a gente nunca vai acolher de fato a diversidade humana, né? O Del Santos disse algo tão importante para mim na live, né? Quando perguntaram para ele, falaram para ele, eu gosto mais de você de menininho do que de mulher. Ele virou e falou para a pessoa, e do meu trabalho, o que você acha? Porque não é como você se apresenta socialmente, é o que você é por dentro, o que você é enquanto habilidade, enquanto competência, enquanto pessoa. É. Edu, a gente está chegando ao finalzinho da nossa live. Ah, Foi muito bom esse papo, assim, muito esclarecedor. Eu acho que a gente tem muitos desafios pela frente. Boa sorte para nós. Eu acho que a gente precisa unir, né? Eu trouxe você aqui que, independente de cidades diferentes, de partidos diferentes, eu acho que a gente precisa se unir, né? Entender que a política pública só funciona quando todo mundo se dá as mãos de verdade para transformar o Brasil e transformando o Brasil e transformando as nossas cidades, na verdade, a gente vai estar transformando o Brasil. Então eu quero te agradecer e deixar aí 5 minutos finais para você fazer as suas considerações finais e me acompanhem aqui no Instagram, no meu canal do YouTube, na minha página no Facebook, @Mundo Pedro Fernandes.
essa live vai estar lá salva para vocês. Obrigado quem participou aí. Pedro, eu quero agradecer muitíssimo essa oportunidade. Mais uma vez eu quero agradecer dessa amizade que nasce, ainda que à distância, porque os pensamentos são próximos, os pensamentos são a nossa força, e a nossa voz consegue atravessar essa fronteira para se encontrar e ganhar visibilidade. Eu quero pedir para as pessoas aí de Petrópolis, né, apoiem a pré-campanha do Pedro, ouçam o Pedro, conheçam o Pedro, porque assim, nós precisamos ocupar o nosso espaço na instância de poder para mudar essa política do jeito que está. Eu sou Eduardo Campos, sou pré-candidato aqui em São Paulo pela Rede Sustentabilidade. E a gente está aqui dialogando independente de partido, porque a gente tem vontade de fazer, né, e de lutar junto por algo mais sensível. Eu acho que o que falta é a sensibilidade e começar a sentir a dor do outro. Você não precisa ser homossexual para sentir a minha dor. Você não precisa ser cadeirante para sentir a dor. Você não precisa ser down para sentir a dor. Você não precisa ser uma mulher para sentir a dor da mulher. Você não precisa ser negro para sentir essa dor. E se a gente entender isso, embora uma colega tinha falado, mas o seu discurso é muito dolorido. Não, não é. É que se a gente entende a dor do outro antes de passar por ela, a gente cresce como ser humano e faz uma política pública voltada para a realidade da nossa sociedade. Pedro, obrigado. Obrigado Com para todo mundo. certeza, meu Obrigado, Léo. querido. E ver você aqui falando mostra que a gente ainda tem que ter esperança, né? E que São Paulo, que é uma cidade linda, tem uma pessoa aí de confiança, que quer dialogar, que quer mostrar que dá para fazer uma política sensível, uma política do povo. Então, meus amigos de São Paulo que estão assistindo essa live também, ó, tem uma opção de voto, vote em Eduardo, porque, como ele falou, independente de partido, eu acho que a gente tem que dialogar e transformar o nosso Brasil, né? Eu acho que é isso. Obrigado, Edu. Beijo Beijão, no meu seu amor. coração. Beijo para todo mundo. Obrigado. Beijo, obrigado a quem assistiu, obrigado, adorei. Essa live vai ficar salva. E um beijo, saúde para todo mundo. Beijo, gente.